Bom, vamos então iniciar mais uma aula de revisão de Teoria Geral do Direito Privado 1, que é o conceito de pessoa natural. Eu considero essa aula a mais importante do curso de Teoria Geral do Direito Privado, porque é nela que delineamos o conceito de entidade fundamental para as democracias ocidentais, que é o conceito de pessoa. Então, o conceito de pessoa, que voltou à tona na modernidade, que começou a ficar presente nas grandes codificações, inclusive na brasileira, passou a ser o epicentro do direito e as declarações universais de direitos da pessoa humana, que também mostram a importância do conceito. Né? O nosso artigo 1º do Código Civil, ele já vai afirmar que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Esse parece ser uma afirmação truísta ou de fácil identificação, muito óbvia, mas na verdade ela é uma aplicação de extrema importância, porque aqui está fixado o parâmetro da modernidade, que todos são iguais, todos nascem pessoa, basta nascer com vida que você é pessoa, você é titular de direitos e deveres na ordem jurídica. Então aqui está afirmado no conceito de pessoa as ideias de igualdade, de convivência solidária e de autonomia. Vamos tentar distinguir o conceito de pessoa de alguns conceitos próximos. O primeiro é o conceito de indivíduo. Indivíduo, originariamente, quer dizer simplesmente aquilo que é indivisível, ou que, se dividido, perde sua natureza essencial, ele se desnatura. Então, um carro é um bem indivisível. Se eu seccionar o carro, ele perde sua natureza fundamental. O indivíduo humano também é indivisível. Se ele for dividido, ele perde suas características essenciais. Uma vaca, para leite, ela pode ser considerada um bem indivisível. Se ela for dividida, ela perde suas características fundamentais e sua função fundamental, que é produzir leite. Mas se for uma vaca para corte, ela pode ser divisível, porque a função dela é fornecer carne. Outro conceito próximo ao de pessoa natural é o de ser humano. Esse conceito de ser humano ele é muito mais ligado à biologia, ao Homo sapiens. O sapiens que conviveu com outros Homo na face da Terra, como o Neandertal, o Florenses, e que foi o que preponderou para o bem e para o mal. Então, o ser humano é simplesmente uma categoria biológica e que, por alguns critérios, talvez hoje posta em questão, ocupa o ápice da classificação de Linneu como sendo a espécie mais evoluída. E o conceito de pessoa, esse sim é um conceito explosivo, é um conceito que carrega em si toda uma semântica, toda uma história, toda uma roupagem ética, jurídica, que é extremamente importante. Não é à toa que o direito não vai falar de indivíduo, não vai falar de ser humano, ele vai falar de pessoa, como sendo ele seu elemento central. E, infelizmente, nem todas as pessoas, nem todos os indivíduos eram considerados pessoas na história da humanidade e na história do Brasil. O escravo era um ser humano, no entanto, ele não era considerado pessoa. Né? Então, apesar dele ser nosso semelhante, ele não era titular de direitos e deveres, e sim propriedade. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão, o último país do mundo, e é evidente, fica aqui a crítica, que o racismo ainda está extremamente presente no Brasil, de maneira disfarçada e cínica. Mas qual que seria o conceito de pessoa natural? O conceito de pessoa natural ele apareceu por conta de problemas do cristianismo. É certo que no direito romano já havia algum rudimento do conceito de pessoa, mas de maneira pontual, não teorizada. Mas nos concílios, nos primeiros concílios católicos, é que surgiu a necessidade de uma teorização, porque havia um monoteísmo
e, ao mesmo tempo, três instâncias, que seriam Pai, Filho e Espírito Santo. Como conciliar essas três entidades e ainda assim guardar o monoteísmo? Quem fez esse estudo foi um jurista, erudito e uma figura extremamente interessante chamado Boécio, no século VI, que ele escreveu uma obra sobre o assunto. E ele fala que o conceito de pessoa tem origem em personare, soar por, o som que perpassa algo. Logo, o conceito de pessoa era o de máscara, usada no teatro, é a prosopon grega, que virou a personare latina. Isso também é de extrema importância, que aponta uma característica fundamental da pessoa. Se a pessoa é uma máscara que usa no teatro, está muito claro que a pessoa tem um papel social. Ela desempenha um papel social. Portanto, só existem pessoas na presença de outras pessoas. Um grande filósofo mineiro e que teve muita influência na nossa faculdade de Direito, Henrique Vaz, fez uma afirmação muito interessante. Pessoas só existem no plural, dada a sua sociabilidade. Então, eu só posso ter pessoa na presença de outras pessoas. Ele é um construto dialógico constante, nunca solipsista. E aí está a gravura da Hannah Arendt, que ela vai trabalhar um outro conceito que é extremamente importante para o direito. Nós já sabemos que pessoa tem personalidade e que a personalidade é a aptidão genérica para ter direitos e deveres na ordem jurídica. Esse conceito ele tem que ser sabido, ele tem que ficar muito claro na cabeça de todos, né? Que a pessoa que tem personalidade, que ela é o titular de direitos e deveres na ordem jurídica. E um conceito muito próximo é o de sujeito de direito, tão próximo que nós podemos tomar como sinônimo para fins didáticos. Hannah Arendt, no livro As Origens do Totalitarismo, um livro que deve ser lido por todo estudante de direito, ela afirma que sujeito de direito é aquele que tem direito a ter direitos. O que isso significa? Que ele tem todos os direitos possíveis. Ele é capaz de criar direitos, renunciar direitos, reivindicar direitos, lutar por direitos, interpretar direitos. Então, o sujeito de direito será tomado como sinônimo de pessoa, o titular de direitos e deveres na ordem jurídica. E aí está a foto do simpático professor Ascensão, professor já jubilado da Faculdade de Direito de Lisboa, que ele faz uma distinção. Os portugueses, vários autores portugueses, distinguem personalidade de capacidade de direito. A personalidade ela é qualitativa e a capacidade de direito quantitativa. Então, a personalidade ou se tem ou não se tem, e a capacidade de direito pode ser mais ou menos, ela é graduável. Isso fica mais claro quando do estudo de pessoas jurídicas, como associações, sociedades, fundações, em que elas têm personalidade, mas têm uma capacidade de direito reduzida. É impossível falar em alguns direitos da pessoa jurídica, como, por exemplo, integridade física ou direito ao convívio familiar. Mas nós aqui não faremos a distinção entre um e outro. Não vamos nos apegar a essa ideia de qualitativa e quantitativa. Quando formos ver as pessoas jurídicas, nós voltaremos a esse assunto. E a atribuição da condição de pessoa não depende de consciência e autonomia. Isso sim vai ter importância para a capacidade de fato. Para se ser pessoa, basta nascer com vida, segundo o artigo 2º. Então, uma pessoa com paralisia mental severa, ela tem direitos e deveres na ordem jurídica. Um indivíduo viciado em crack, ele é pessoa, tem direitos e deveres na ordem jurídica. Um bebê tem direitos e deveres na ordem jurídica. Eles não vão exercer pessoalmente, mas o que importa é a titularidade aqui, quando falamos de capacidade de direito e personalidade. E a regra é a capacidade. Felizmente, agora, nós já sabemos que todo ser humano que nasce com vida é pessoa, mas nem sempre foi assim. Mas agora a regra
é a capacidade, sendo a incapacidade a exceção. Agora, qual que seria a diferença entre pessoa natural e um objeto de tutela? Ser pessoa ou ser sujeito de direitos significa ter papel ativo no ordenamento jurídico. Ou seja, o sujeito de direitos, ele é atitudinal, ele não fica inerte perante o ordenamento jurídico. Ele reivindica direitos, ele cria direitos, ele vivencia direitos em várias situações. Por exemplo, eles se usam da autonomia privada para construir uma associação em defesa da Serra do Curral. Essa associação, então, vai para a esfera pública pleitear a proteção daquele patrimônio paisagístico, histórico e artístico, seja de Ouro Preto, seja da Serra do Cipó, seja a Serra do Curral ou qualquer outra coisa. Então, são as pessoas que movimentam esse ordenamento jurídico. E o objeto de tutela vai ter proteção, por exemplo, o meio ambiente, o patrimônio histórico-artístico, animais da nossa fauna, plantas da nossa flora, que eles vão ser objetos de tutela. Eles não têm uma postura ativa anti-ordenamento. Quem tem a postura ativa anti-ordenamento é a pessoa ou sujeito de direitos. Ser objeto de tutela é simplesmente ser resguardado pelo direito sem poder reivindicar direitos. Então, as coisas têm tutela, mas não com postura atitudinal. São protegidos como pessoas. Bom, essas são as noções básicas, mínimas, que se deve ter acerca de pessoa e que todo estudante de direito tem que saber com muita clareza. Então, eu peço que vocês não se reduzam ao estudo quanto a esses slides, mas que procurem manuais, procurem julgados, procurem literatura jurídica para adensar o conhecimento. E aqui ficamos em mais uma lição com meu muito obrigado.